Fevereiro, um ótimo sábado para você, que Deus abençoe grandemente seu dia e vamos começar ele da melhor forma, buscando a sabedoria de Deus para que tudo vá bem nos nossos caminhos. Parece tão óbvio, né? Parece tão óbvio a gente buscar naquele que realmente sabe para nos orientar naquilo que a gente não sabe, aquele que tudo vê para gente que só vê aquilo que está diante dos nossos olhos, né? Então que a nossa mente seja humilde diante da grandeza de Deus, a ponto de recorrer a Ele em cada passo que a gente der. É um hábito, andar com Deus é um hábito, a gente precisa adquirir, né? Porque não tem erro quando a gente pisa em passos firmes, quando a gente anda aonde o Espírito Santo nos direciona. É muito mais fácil andar guiado, né, do que andar sozinho. Beijo para vocês. Oi, Ali, tudo bem? A Rose, um bom dia, gente, um ótimo dia para você. Um ótimo dia para você e para todo mundo que for assistir depois, né? Essa live. E vou começar então, capítulo 25. Estamos chegando aí no finalzinho já desse livro de Provérbios. Quanta coisa a gente vai aprendendo, dá vontade de ficar mastigando cada palavra dessa. E é assim que o Senhor nos orienta a ler a palavra, a ler a Bíblia. A Bíblia fala assim, a própria Bíblia fala, né? Para a gente meditar na palavra de Deus. Meditar é você parar, pensar, quietar o teu coração, não prestar atenção em nada que está à tua volta e atentar para aquilo que está diante de você, né? Para aquele versículo que te chamou a atenção, para aquela palavra que está ali, porque Deus quer falar ao teu coração, Ele quer te ensinar algo que ainda falta, que aí você ainda não sabe, né? E quanta coisa, só que é cada dia, não adianta a gente querer entender tudo de uma vez, porque não cabe um Deus ilimitado dentro da nossa mente limitada. A gente precisa andar um passo de cada vez, aprendendo o que serve para o dia de hoje, para o nosso dia de hoje, como o próprio Senhor Jesus nos instruiu a orar, né? Pedindo pelo pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Senhor, dá-me hoje a sabedoria que eu preciso para viver o meu dia de forma excelente. Sim, né? Beijo, Ana, tudo bem? Então vamos lá, começando ali o capítulo 25. Bom dia com alegria, isso aí, Ana. A alegria do Senhor é a nossa força, é assim que a palavra diz. Não a alegria nossa, humana, que é circunstancial, né? Se tá tudo bem, a gente tá alegre. Se dá alguma coisa errada, a gente já se entristece. Não, a alegria de Deus, ela vem de dentro. Ela vem pela consciência de quem nós somos, de para onde nós vamos, né? E o que nós viemos para fazer aqui. E é isso que a gente tem buscado, dia a dia, conhecer com perfeição, com exatidão, qual o nosso propósito, para que a gente possa viver com leveza e com alegria nessa vida, né? Oi, Cleusa, beijão para você. Então vamos lá. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram de homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Ó, presta atenção nesse capítulo 25. Ele tem um subtítulo, então quer dizer que ele é um tema diferente do que a gente vinha lendo até agora. E diz assim, símiles e lições morais. E aí ele começa dizendo que são também esses provérbios de Salomão. Lembra que ele foi lá buscar nos sábios, no capítulo anterior, o conhecimento, aquilo que saía da boca dos sábios. E aqui ele está dizendo, os quais transcreveram os homens de Ezequiel, rei de Judá. Então aqui ele está buscando a sabedoria que estava ali, na realeza, o que estava na boca, o que eles falavam, né? Porque segundo aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente vai agir, é aquilo que a gente vai fazer. Então uma pessoa que ela já tem a posição de governo, ela tem um sentimento, uma mentalidade dentro dela de governo. Então aquilo que sai da boca dela é o que o coração está cheio, assim como tem um versículo aqui no Provérbios mesmo que fala. Então a gente precisa atentar para aquilo que está entrando dentro do nosso coração e modelar também, pegar como modelo essas pessoas que já alcançaram os objetivos que você precisa alcançar, que você quer alcançar, para ver o que está saindo da boca delas, qual que é o pensamento que move as atitudes que elas têm,
né? Isso é muito importante. E o Salomão fazia isso o tempo todo, vocês já perceberam, né? Ele observava as pessoas, as atitudes boas, positivas que as pessoas tinham e catalogava tudo isso, né? E observava na natureza também, porque na natureza existe uma sabedoria de Deus. E aí ele começou, né, falando a respeito desse pensamento de Deus. Oi, Nena, tudo bom? Então, diz assim no 2, né? Eu vou continuar, vou ler de novo para a gente ler dentro do contexto, entendendo um pouquinho mais. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-la. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim é o coração dos reis, é insondável. Tira da prata a escória e sairá vaso para os ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Viu? O próprio filósofo, né, o Sócrates, ele falava assim: diga-me com quem andas que eu te direi quem és. É muito verdade isso, né? Aquele com quem você anda é aquele que vai influenciar nos teus pensamentos, e os pensamentos é o que influencia nas nossas atitudes. Então uma coisa está ligada com outra, né? Aquilo que você pensa é aquilo que você vai fazer, é o que está dentro de você, dentro do teu coração. E se você está sofrendo influência de pessoas perversas, como essa palavra fala, né? Ele vai andar em injustiça, ele vai fazer aquilo que é mal, né? No 6 ainda, né? Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Ele falando de uma atitude, quando você vai em algum lugar de autoridade, você não vai sentar lá na cadeira do presidente, para que ninguém pegue você e tire você dali, né? Mas honra é você ser convidado para estar lá. Isso é honra, né? A respeito do que os teus olhos viram, não te apresses. Eu vou continuar, vou ler de novo, porque esse a respeito do que os teus olhos viram faz parte do versículo anterior. Que é uma continuação do anterior ainda, do 6. Vamos ler tudo de novo para ficar mais simples de entender. Não te glories na presença do rei, nem ponha-te no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a respeito do que teus olhos viram. Não te apresses a litigar, pois ao fim que farás quando teu próximo te puser em apuros, pleiteia a tua causa diretamente com teu próximo, e não descubras o segredo de outrem, para que não vitupere aquele que te ouvir. Gente, tá muito complicada essa minha Bíblia. Eu vou trazer uma outra versão da próxima vez. Ela é uma tradução revista e renovada, mas a leitura do provérbio, ele já é uma leitura assim complexa, né? Porque cada versículo às vezes fala de um assunto diferente, né? Mas eles se conversam, como a gente tem observado. Mas essa tradução aqui, olha, tá tenso. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, não te descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir e não te apegue à sua infâmia. Como nação de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo, né? Às vezes a pessoa não está preparada para ouvir aquilo que está no teu coração, então espera o tempo oportuno, porque aí vai ser como, ele diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, né? Algo precioso para a vida dela. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvem e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Interessante, né? Essas comparações que ele faz aqui. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te farte dele e venha a vomitá-lo, né? Ainda aquilo que é bom, que não seja cedido, né, pelas nossas tentações, do desejo, porque pense aí, tudo aquilo que dá prazer pode viciar,
né? Porque a nossa mente, o nosso corpo, ele gosta daquilo que dá prazer. Ele não gosta daquilo que é enfadonho, daquilo que é trabalhoso, daquilo que não agrada, né, a nossa alma, o nosso corpo. Então, é muito melhor, né, para nossa alma assistir um entretenimento do que fazer um curso de edificação de alguma coisa que você vai aprender e vai crescer com aquilo. Então, nós temos que ser livres, sim, para fazer aquilo que a gente deve fazer, né, com responsabilidade, seguindo o comando do Espírito. Olha só, por isso que Paulo fala lá em Gálatas que o corpo é contrário à alma, né? A alma e o corpo, nós somos um ser trino, o corpo, alma e espírito. Então, o espírito contende contra a alma e o corpo, porque eles querem uma coisa e o espírito quer outra. O Espírito de Deus quer que você cresça, que você prospere, que você dê frutos, que você viva o teu propósito nessa terra. E a tua alma quer os prazeres, ela quer comer à vontade tudo que ela quiser, né? Não importa o amanhã. Ela quer dormir tudo e mais um pouco daquilo que é necessário, né? Nós lemos isso nos capítulos anteriores. Ela quer os prazeres, ela quer fazer aquilo que agrada, ela quer ficar gastando tempo com entretenimento, com coisa que alegra naquele momento e depois não serve para mais nada. É isso que a alma quer, né? Diversão. Agora, o espírito já não, ele fala para você, aproveita melhor o teu dia, faz aquilo que você precisa fazer. Vai, estude, aprenda sobre aquilo que está no teu coração. Você tem um sonho? Então ande em direção a ele, faça a sua parte, caminhe, passe largos, vai lá, aprende isso, olha isso aqui. E às vezes o Espírito Santo coloca diante de nós até o vídeo daquilo que você precisa aprender. Já não aconteceu isso com você? Né? Aí você fala, não, depois eu assisto. E aquilo fica. Às vezes é uma inquietação na tua alma, você está se sentindo angustiado. Né? Aí vem um vídeo lá, de sugestão do YouTube de uma pessoa que você nunca viu na vida, né? Até o algoritmo não entendeu por que aquele vídeo está ali. E era para você, é Deus colocando ali para você assistir, para você entender um pouquinho mais do que está se passando, né? Eu já contei, eu não lembro se eu contei aqui para você, que eu tava me sentindo muito cansada. Esses tempos, esses últimos meses, assim, e aquilo me inquieta, porque eu não sou uma pessoa preguiçosa, ociosa, eu gosto de estar fazendo, de estar trabalhando, de estar fazendo o que tem que ser feito, né, e ultimamente eu andava, assim, muito devagar, assim, aquilo que eu faria numa semana, tô levando 2 meses, sabe, uma coisa, assim, arrastada, e isso vem me entristecendo, e aí, no começo do ano, eu estava assistindo um vídeo a respeito dessas chaves, né, que eu estou aprendendo nessa mentoria, que eu passei aqui para vocês alguma parte do conteúdo. E aí eu estava assistindo um vídeo de um colega que estava falando lá a respeito de produtividade e tal. E de repente ele falou assim, eu estava me sentindo tão cansado no final do ano. E aí eu tomei, aí eu tirei férias com a minha família, até ele comentou, né, porque autônomo não tira férias nunca. E de repente eu voltei dessas férias e voltei com o mesmo cansaço. Aí eu fui no médico e o médico falou que era alguma disfunção, era uma disfunção na tireoide, me deu um remedinho lá e eu tomei e fiquei bem, né? Ele falou assim. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, pois eu tava passando por esse tratamento, né, do nódulo na tireoide. Eu falei, claro, isso aí desregula tudo o organismo, se ela tá sofrendo com isso, imagine se tá funcionando 100%, né? Provavelmente não. Aí fui pesquisar um pouquinho sobre isso e vi que o iodo auxilia nisso, né? E tem formas naturais de você repor esse iodo no organismo através das algas e tal. Peguei e comecei a fazer uma suplementaçãozinha ali, bem simples. Sarei, né? Eu fiquei muito grata ao Senhor, porque aquilo do nada, né? O dia que eu parei e falei pro Senhor, meu Deus, me ajuda, o que está acontecendo? Eu não sou assim, né? Por que todo esse cansaço? Por que toda essa ociosidade para fazer alguma coisa? Parecia que tudo que eu fazia assim, eu tinha que parar, sentar, descansar, sabe? Um cansaço horrível. E aí o Senhor me mostrou o que estava acontecendo ali, né? Não precisei nem ir no médico para reclamar para ele, marcar consulta, fazer exame, levar... Não, o Espírito Santo direcionou para uma situação simples ali,
porque era algo que estava faltando. Eu não sabia, eu não tinha ideia, mas o Senhor conhece exatamente aquilo que você precisa, até as células do teu corpo, Ele sabe o que elas precisam, né? Então, a gente aprender a recorrer ao Senhor é algo muito, muito simples, mas é precioso demais. E às vezes a gente deixa para fazer isso lá por último, né? Não é assim? A gente fala assim, agora tá na mão de Deus, né? Não tem mais o que fazer, agora só Deus, né? A gente deixa sempre por último. A hora que a gente esgota todas as nossas forças, que a gente tenta tudo que precisava fazer, e aí que a gente vai recorrer a Deus. Quando Ele tem que estar em primeiro lugar, Ele tem que ser o primeiro em tudo que a gente for fazer. Ele precisa ser o primeiro, né? Então, continuando ali, no achaste mel, né? Acho que a gente leu. Achaste mel, come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venha vomitá-lo, né? Porque a gente estava falando dos prazeres, que às vezes a gente se cede, né? Não esqueci a palavra agora, né? Se rende aos prazeres e acaba indo por eles e vai cair num abismo, porque tudo aquilo que sacia a alma causa mal, né? Quando em excesso, tudo, absolutamente tudo. 17. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não te enfade de ti e te aborreça. Massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança do desleal no tempo da angústia. Como quem se despede num dia de frio, e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração do aflito, né? Olha, vou ler de novo isso, olha que complexo assim, ao mesmo tempo interessante esse versículo. Como quem se despe num dia de frio, né? Se ela tá passando frio, vai tirar a roupa. E como vinagre sobre feridas. Assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Ele não está naquele clima. Não é aquilo que ele precisa, né? Não é aquilo que ele precisa. É muito lindo as canções, mas naquele momento ele precisa de outra coisa, né? Precisa que você ouça, às vezes que só fique do lado, né? Que só fique ali. No 21, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Lindo isso, eu me lembrei do que Paulo escreveu sobre isso no livro de Romanos, está lá, ele mencionou esse versículo aqui, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, né? E o Senhor, esse Senhor aqui com todas as letras em maiúsculo, te retribuirá. Aquele que faz pelo próximo, sem esperar nada em troca, sem buscar a recompensa, faz para o Senhor. Jesus falou isso, né? No comecinho de Mateus, no Sermão do Monte, ele disse, né? Tive fome e me deste de beber, né? Tive sede e me deste de vestir. Ele disse, Senhor, quanto... Nem foi no comecinho, foi mais pra frente que ele estava conversando com os discípulos, né? Aí ele falou, Senhor, quando que nós te vimos nu? Quando que nós te vimos com fome, né? Aí ele falou assim, quando vocês fazem a esses pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo, né? No 23 aqui, ó, o Senhor, o vento norte traz chuva e a língua fingida, o rosto irado. Melhor é morar no canto eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa, né? Olha, tá repetindo esse versículo, lembra dele? Nós já lemos exatamente nesse termo, né? Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Como a fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Olha que profundidade nesse versículo. Comer muito mel não é bom, né? Se fartar de vaidade, de aquilo que é bom, de prazeres, é isso que nós estamos lendo aqui, esse contexto. A gente não ceder aos prazeres da carne. Se você come por prazer, você vai virar uma bola, né? Porque o teu organismo não precisa de tudo aquilo, ele não tem nem como processar tudo aquilo. Então, não é o prazer.
olha, o prazer da comida alimenta a alma, né? O corpo, ele precisa do necessário ali, de comer só o necessário. Então, e ele associa ao mel, porque o mel é uma delícia ali na época, né? Acho que era um manjar que tinha na época. As coisas feitas com mel. Mas ele fala comer muito mel, se fartar de prazeres, né? Daquilo que só te enche a vaidade, né? Que alimenta a alma, não é o corpo que está preocupado naquele momento, é as emoções, né? Você está comendo emoções. Assim procura a própria, da mesma cor, da mesma forma que você busca alimentar uma saciedade vaidosa, emocional, assim procurar a própria honra, não a honra, aquele que quer se colocar num lugar de destaque diante das pessoas. Se ele mesmo faz isso pelas próprias mãos, isso não é honra, porque a honra é o reconhecimento que as outras pessoas te dão, não aquilo que você cava e gaba-se de si mesmo, né? E quando a gente busca essa honra diante dos homens, né, ela é uma honra vaidosa, ela não vem daquilo que a palavra honra fala, mas quando Deus te honra, quando você busca honrar a Deus e fazer aquilo que agrada ao coração dele, ele te coloca nesse lugar de destaque. Nós lemos isso também nos versículos anteriores. Muito interessante esse versículo, é um para a gente parar, né, e meditar sobre ele. Tem muita coisa que envolve tudo isso aqui. No 28 e último aqui. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Né? Qualquer um entra e invade uma cidade que não é protegida, na época, principalmente na época ali do Antigo Testamento, na época das conquistas, né, dos territórios que ainda não estavam todos delimitados. Quem chegasse numa cidade sem muro podia entrar, invadir e começava a morar. Então eles construíam aqueles muros em volta da cidade, porque eles construíam toda uma infraestrutura para as pessoas que estavam ali. A água, principalmente naquela região lá da Palestina, ali, era algo precioso demais, escasso demais. Então eles construíam os poços, construíam as cisternas, deixava tudo certinho para as pessoas que moravam ali. E se eles não protegessem aquele lugar, eles seriam facilmente invadidos e tomados, e aquelas pessoas expulsas dali e levadas como escravos. Então eles construíam aqueles muros enormes para proteger as cidades. E aqui está dizendo, uma cidade derribada que não tem muro, né? Uma cidade é como um homem que não tem o domínio próprio. A mesma preciosidade que tem uma cidade ser protegida, nós nos protegemos quando a gente tem o domínio sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, quando a gente agimos naquela prudência que os versículos falam tanto aqui, né? A prudência que precede a sabedoria, quando a gente para antes de fazer, pensa antes de fazer. Isso é o domínio próprio, isso é o princípio dessa sabedoria, de buscar a sabedoria de Deus. Porque quando a gente para, quieta a nossa alma, a gente tem tempo de recorrer àquele que nos conhece muito bem, para que ele direcione os nossos passos. Isso é domínio próprio, né? Eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer, não aquilo que a minha alma deseja, não aquilo que o corpo deseja, né? Eu vou fazer aquilo que deve ser feito. Né? Esse é o domínio, é um fruto do Espírito. Paulo fala em Coríntios a respeito dos dons, do fruto do Espírito Santo, e o fruto do Espírito também é o domínio próprio. A paz, a longanimidade, a bondade, a paciência, o domínio próprio é um deles, né? Ter controle sobre nós mesmos. Beijo pra você, gente. Que Deus abençoe seu dia. Olha, o sol tá apontando aí, um dia gostoso. De sábado, aproveita com toda a intensidade. Faça as melhores escolhas. Pare, busca a direção do Senhor em cada detalhe. Você vai ver que diferença. Amanhã você me conta. Beijo, Deus abençoe. Até amanhã. Se Deus quiser, né? Estamos aqui de novo, 6h16.